André Berenguel. E nós temos acompanhado, né, com certa frequência os casos de estelionato aqui na cidade e também na região, casos que chegam à polícia depois de perdas e danos, né? Casos que demandam muita investigação, que às vezes são até quadrilhas bem articuladas, especializadas nesse tipo de engano, né? E é por isso que a gente convidou o Luiz Fernando Dias de Oliveira, o delegado da Delegacia de Investigações Gerais, para trazer mais informações e orientações também para a população. Seja bem-vindo, obrigado por nos atender, Luiz Fernando. Imagina, obrigado, eu que agradeço, à disposição da população de Campinas. Primeiramente, entender, né, quais são os casos mais comuns que têm chegado para vocês. Veja, o estelionato, dentre diversos crimes que existem aí no nosso ordenamento jurídico, ele é um dos que apresenta a maior possibilidade de se estabelecer uma forma de cometimento, né? É difícil você dizer, olha, o estelionato é praticado somente dessa forma. Tanto é que a legislação evoluiu ao longo dos anos para se adaptar às novas sistemáticas que os golpistas têm utilizado para obter a vantagem indevida, e esse é sempre o grande objetivo do criminoso, né? É obter uma vantagem indevida em desfavor de uma vítima que esteja ali apta a, vamos dizer assim, cair no conto, um engodo, ser ludibriada e acabar perdendo o patrimônio para o criminoso. Doutor, bom dia. Bom dia. Nesses golpes que vocês acompanham, que vocês têm registros, tem alguma taxa, assim, algum percentual que o senhor pode indicar em quantas vezes as pessoas conseguem recuperar o que foi perdido ou parte do que foi perdido, ou se na maioria das vezes acaba sendo perdido mesmo e não tem recuperação? O que costuma acontecer? Olha, é muito raro você conseguir reaver o valor que a vítima perde depois de ter sofrido um golpe, né? Há uma porque grande parte dos casos compõem o que a gente costuma chamar de cifra negra, né? Que são aqueles casos que sequer chegam a ser registrados, né? Isso decorre de uma série de fatores, como às vezes a própria sensação de vergonha da vítima, que não leva esses fatos ao conhecimento de familiares da própria polícia, e até por isso que muitas vezes os criminosos, principalmente nesses casos aí que apesar de antigos estão voltando com muita frequência nos registros, conforme vocês bem pontuaram na reportagem, golpe do bilhete premiado, os golpistas têm uma predileção por pessoas, às vezes de mais idade, geralmente que estão saindo ali de instituições bancárias, instituições financeiras nos grandes centros, região com bastante aglomeração de pessoas, o que pode dispersar a atenção. Então, assim, mas a questão da recuperação do patrimônio perdido em decorrência de um golpe é bastante difícil, porque depois que o valor ou ele é entregue em espécie para o estelionatário, ou ele cai numa determinada conta, muitas vezes essa conta ela foi aberta só para essa finalidade, então, infelizmente, fica essa sensação aí realmente de que o dinheiro se foi e resta, pelo menos para nós, como Polícia Judiciária, a elucidação dos crimes e identificação de quem são esses golpistas. E em relação, né, a essa abordagem, né, você disse aí do perfil, né, das principais vítimas. E há uma diferença, por exemplo, quando esse contato é pessoal ou virtual? A manobra ali, porque são muitas estratégias que são utilizadas, mas alguma é mais eficiente do que a outra? Vocês percebem isso diante das ocorrências que são registradas? Olha, cada caso é um caso, mas o que a gente nota é que os estelionatários, a profissão dele é a conversa, né? A arma dele é a lábia, seja ela no contato pessoal ou seja ela no contato virtual, que cresceu exponencialmente nos últimos tempos. O estelionatário ele tenta se adequar ali ao perfil da vítima. Existe uma estratégia que a gente bem define em criminologia, que é chamada engenharia social, né? A engenharia social é a forma que o criminoso se utiliza para, inclusive, fazer um estudo da vítima, né? Entender ali qual o mecanismo que seria mais adequado. Realmente assim, chega a soar absurdo, mas o estelionatário ele faz um estudo de caso, né? Ele identifica ali a sua vítima e estabelece uma estratégia. É evidente que se o objetivo dele angariar recursos, situações, por exemplo, a vítima procura por um empréstimo,
Então ele vai se adequar ali, vai dizer que, olha, ele tem condições de fornecer o empréstimo que é solicitado pela vítima. Então, ele se vale de diversos artifícios para obter sempre a vantagem devida, que é a finalidade do crime de estelionato. Uhum. E, doutor, vocês têm observado ultimamente os golpes acontecendo mais presencialmente, fisicamente, na abordagem a pessoas, como o senhor disse, saindo de agências bancárias? Ou hoje os golpes via internet já são maioria, pelo menos os registros que vocês acabam obtendo? Ah, sim. Não, hoje em dia, o golpe pela internet, né, os crimes de estelionato praticados pela internet, eles são a sua grande maioria, né? Isso em decorrência da facilidade, né, que a tecnologia nos traz, por um lado, a questão do anonimato, né, que sempre existe essa pseudo-sensação de anonimato de quem está praticando o golpe pela internet, de que vai ser mais difícil a descoberta, e de fato né, você não tem um rosto ali, você não tem uma feição, você não tem uma voz, você não tem uma compleição física para que você possa dar início a uma investigação, e pelo fato de que eletronicamente o estelionatário ele pode atingir um número assim, muito maior de possíveis vítimas do que presencialmente, né? Veja aqueles casos em que o WhatsApp às vezes é objeto de clonagem, que a pessoa tem acesso ali às vezes a toda uma lista de contatos da vítima, ele pode disparar em um clique mensagem para diversos contatos dessa mesma pessoa, e aquilo lá, ele joga a rede e se alguém cair, ele pescou, né? Então, os crimes praticados pela internet hoje, estelionato, eles são a sua grande maioria. Imagino que seja um desafio, né? Exatamente para a investigação e conseguir chegar até esses autores ou até praticar, né? Ou colocar a penalidade para esses criminosos. Exatamente, né? O que a gente costuma notar nas investigações que a gente tem levado a efeito é que existem algumas técnicas para iniciar a investigação. Como o estelionato ele é um crime contra o patrimônio, ou seja, que o autor objetiva obter essa vantagem financeira, evidentemente, tendo o dinheiro envolvido ou recursos envolvidos, uma questão muito importante para a gente tratar na investigação é para onde foi esse dinheiro no primeiro momento, né? É claro que a partir de um determinado momento esse dinheiro ele vai se dissipar e aí fica cada vez mais difícil de você estabelecer ali quem são os beneficiários finais. Mas delimitar para onde foi esse recurso, se é um contato via e-mail ou telefone, tentar obter ali as informações a respeito de cadastros, mas ainda assim não são raros os casos em que a gente se depara com contas fraudadas ou abertas só para essa finalidade de praticar determinado golpe, linhas telefônicas também cadastradas de maneira ilegítima para que você dificulte o rastreio. Então, às vezes, o golpista está aplicando um crime aqui na região do estado de São Paulo, por exemplo, mas para dificultar as investigações, ele consegue fazer o cadastro junto a um operador de telefonia de uma linha telefônica em qualquer outra região do Brasil. Então, certamente você percebe ali que o cadastro é frio e só tem o objetivo de dificultar as investigações. Uhum. E existe também a questão da lei de proteção de dados, que é difícil ter esse controle, né? Porque muita gente fala, nossa, alguém mandou mensagem aqui, até numa tentativa de golpe, e da onde que a pessoa conseguiu, né? O meu telefone, o meu e-mail, e isso também acaba sendo um dificultador. Exato, não, a gente não pode excluir a possibilidade, evidentemente nem todos os casos são assim, mas nesses grandes golpes ou golpes em que são atingidas um número bastante significativo de vítimas, é sempre uma linha de investigação a gente tentar identificar se existe aí uma facilitação de informação oriundo dessas instituições que detêm os nossos dados, né? Então, como você mencionou, às vezes a pessoa recebe uma ligação, um telefonema, poxa, como o meu número de telefone foi parar na mão do criminoso, né? Certamente pode ter sido, são duas vertentes, né? Ou realmente é uma venda de dados, uma facilitação por parte de quem detém essas informações, que estaria aí realmente violando a lei de proteção de dados, ou às vezes a gente mesmo, né, no dia a dia, acaba se descuidando, clica em um link que recebe, essa até uma dica que fica, né, quando a gente desconfiar de alguma coisa,
não clicar, evitar no presencial, né, fugindo um pouco do crime eletrônico, receber ajuda de pessoas que se apresentam como funcionários de banco, principalmente na parte exterior das agências. Então, realmente, os nossos dados eles estão muito expostos e isso nos torna vítimas em potenciais, com certeza. Uhum. Aí o senhor já deu algumas dicas, né? Mas isso precisa ser atualizado também, né? Luiz Fernando, porque é isso, novas estratégias vão surgindo, né? De uma forma geral, ser desconfiado de tudo? Infelizmente, no dia de hoje, com tanta informação que é ventilada, né? Que está disponível nas nossas mãos, vai pela rede, desconfiar é sempre um caminho importante para que você não seja vítima de golpe. Né? Então, existe até, e fica como uma dica, na página da Polícia Civil do Estado de São Paulo, existem alguns vídeos elaborados pela ADC Cyber, que é a Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil, com dicas especificamente de diversas modalidades de golpes, né? De estelionatos, de fraudes. Então, ali tem bastante informação útil para toda a população. Luiz Fernando Dias de Oliveira, delegado da Delegacia de Investigações Gerais, trazendo orientações a respeito das práticas de golpes, né, de estelionato aqui na cidade. Agradeço pela atenção, pela disponibilidade e por responder nossos questionamentos. Eu que agradeço a oportunidade e nos colocamos à disposição. E, assim, sempre levar a registro, né? É importante, ainda que o estelionato hoje, na sua grande maioria, seja um crime que depende da vítima ofertar a representação para que ele seja conhecido e processado, inclusive investigado, vale a pena o registro, porque isso só alimenta as estatísticas e permite que a gente tenha aí respostas mais precisas a respeito de como o crime evolui, né? Inclusive de novas. Mas eu agradeço a oportunidade e ficamos à disposição. Luiz Fernando, só para esclarecer, tem penas para esse tipo de crime, né? Já perdemos o contato com o Luiz Fernando, mas... Cortou isso, um pouco a pergunta. Não, exatamente para que também não passe uma sensação de impunidade, existe pena quando se identifica o criminoso, né? Exatamente. Muito obrigada e até uma próxima. Eu que agradeço.